Do Senhor, que Deus possa cercar a cada um dos irmãos com a presença de Deus e que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos alcançar, nos dar condições de caminhar, prosseguir e receber tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Amém? Nós estamos numa boa mensagem, João capítulo 17, se você quiser deixar aberto aí. Começamos essa mensagem no culto da manhã. Iniciamos esse estudo muito profundo, maravilhoso, que assim nos dá uma condição de entender muito bem aquilo que Deus tem para nós, do que Deus tem preparado para a nossa vida. Tá tudo bem, hein, Felipe? Tudo ok? Quer ver aqui, não quer conectar não. A gente está tendo algumas batalhas aí. Agora voltou aqui, ó. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Que você possa receber essa direção de Deus. E ela é muito importante para que nós venhamos primeiro entender a nossa trajetória, a nossa caminhada cristã, de tudo aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Quando nós observamos esse texto de João 17, Jesus ele está dando as últimas instruções aos discípulos, porque o Senhor ascenderia aos céus e estaria à direita de Deus. E no verso 17, ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber algo muito importante de um mover de Deus sobre nós. Eu queria que você fosse em primeira carta de João, é o capítulo 5. Pega aí na sua Bíblia. 1 de João, é o capítulo 5. Vai ser uma mensagem um pouco diferente do culto da manhã. Depois eu vou disponibilizar as duas mensagens lá no YouTube. Você pode entrar lá e ver, assistir lá. Seria bom, porque uma vai complementar a outra. 1 de João, capítulo 5, o versículo é o versículo 6. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que a santificação, ela não é só um atributo de Deus. Parece que isso soa meio assim estranho. Mas a condição da santificação, o que é santificar? É você separar algo. É aquilo que muitas vezes está impuro. Você pega uma água, você vai purificar uma água, você precisa tirar daquela água as impurezas que está nela, por exemplo. Então você separa aquilo num processo de purificação com um filtro. Ele vai tirando partículas, tudo. O processo de santificação de Deus, ele vai separando do nosso coração aquilo que não é do Senhor. Mas isso não se resume só numa questão sexual. Não, é em tudo na nossa vida. No culto da manhã, nós vimos a respeito do medo. Que quantas vezes o medo vem no coração da pessoa. E se o medo vem, nós vimos Isaías 41:10 que diz: não temas porque eu sou contigo. Quando aquela palavra ela salta ao nosso coração, essa palavra tem esse poder de fazer a separação, ou seja, ela santifica o seu coração do medo. Ela leva o seu coração a confiar no Senhor, a ter segurança em Deus. Por isso que o processo de santificação, e essa é a palavra, é um processo, ele é constante sobre a nossa vida. Eu preciso observar uma área da minha vida que eu preciso ser santificado. Ou seja, santificar é você separar algo. Às vezes a pessoa dominada é uma pessoa muito ansiosa, a pessoa muito preocupada, constantemente, ou seja, ela precisa de uma santificação. E esse processo, nós observamos que ele não acontece do dia para a noite. Ele não vai acontecer no estalar de dedos. E muitos transferem para Deus. Mas a santificação não é um processo só do Senhor. Quantas vezes a pessoa, ela ora a Deus, falando assim: Deus, me santifica. Isso é bom, mas o processo não é por aí. Deus ele vai mostrar a você como você vai fazer. Eu queria que você pegasse 1 de Pedro, capítulo 5, achou? No versículo 6, diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água,
mas por água e sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Diga glória a Deus. Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, o sacrifício de Jesus, o sangue do Senhor foi derramado. A Bíblia diz que Deus, Colossenses, que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para a luz. Pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por isso que a Bíblia, ela nos declara, se você ler de novo, e aquele que veio por água e sangue. A condição do sangue aqui é uma condição, primeiro, de você ter acesso ao Senhor. Ele abriu a porta para que você entrasse, para que você fosse participante do reino de Deus, para que você fosse participante da obra do Senhor. Sem Jesus não dá. Sem o sangue derramado de Jesus não dá. Mas a Bíblia diz também que esse mover do Senhor, leia aí, este é aquele que veio por água e sangue. Se o sangue de Cristo abriu a porta, a água, ela representa a palavra. Para que serve a água? Ela tem o poder do quê? De limpar. Ela tem o poder de purificar. E na Bíblia, a água, ela representa a palavra. Por isso que a nossa vida, ela vai sendo santificada quando a palavra de Deus, ela vai sendo enxertada no nosso coração. É um processo. Por isso que a caminhada cristã, querido, ela não é brincadeira. Nós vimos no culto da manhã, Mateus 7, 24 ao versículo 26. 27, a edificação das duas casas. Um edificou a casa sobre a rocha, outro edificou a casa sobre a areia. As batalhas, rios, ventos, combateram sobre as duas casas. Mas a Bíblia diz que uma casa caiu. A que estava edificada sobre o quê? Areia. Sobre a areia. Sobre a rocha não, sobre a areia. A rocha representa Cristo. A rocha representa a palavra de Deus. Eu não posso edificar a minha vida sobre questões humanas, a não ser a palavra do Senhor. É essa palavra que vai santificando o seu coração do medo, que vai santificando o seu coração da dúvida, que vai santificando o seu coração da incerteza, que santifica o seu coração em tudo. Santificar é fazer separação. Mas se não houver a palavra de Deus no nosso coração, seja aquilo que provém do inferno, contamina. Por isso, se pelo sangue Deus nos abriu a porta, pela água que representa a palavra, Ele vai nos purificando. Ele vai assim nos purificando. Vamos em Efésios, é o capítulo 5. Efésios, é o capítulo 5, Gálatas, Efésios, é só você voltar um pouco aí na sua Bíblia. Efésios, é o capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 25, eu vou ler até o versículo 27. Efésios 5, 25, eu vou ler até o 27. Diz assim: vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Isso aqui sempre me chamou a atenção. E Jesus morreu pela igreja. E a si mesmo entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pelo quê? Pela palavra. Por isso que o processo de santificação, o que é santificar? Separar, ele vem pela palavra. Irmão, se nós não tivermos uma vida debruçado na palavra de Deus, há muitas áreas do coração do homem que não vão ser santificadas. Se você não abrir a porta, se você não permitir que Deus ele entre, que o Senhor Deus ele alcance, o coração não é santificado. A pessoa não vai perder a salvação, mas ela vai ter uma caminhada muito difícil diante de Deus. É uma caminhada de altos e baixos. Ela vai ser sempre presa, cativa do diabo. Satanás sempre vai conseguir alcançar o coração. De manhã eu citei Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, todo homem é tardio para falar e tardio para se irar. Aí diz o verso 20, porque a ira do homem não manifesta a justiça de Deus.
Muitas vezes a sua ira pode gerar na pessoa medo. Pode gerar no coração dela temor, no sentido de medo, mas não vai gerar respeito. E não vai transformar. Mas quando a palavra de Deus ela entra, ela transforma. Por isso que esse princípio e esse processo é santifica-os na verdade. O que santifica a vida do homem? A verdade. E o que é a verdade? É a palavra. É ela que vai transformando o nosso coração, que vai nos fazendo ser completos, que vai nos fazendo ser perfeitos. Você pode vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias para a igreja. Mas se a palavra de Deus ela não for inserida no seu coração, não há um processo de santificação, não acontece na tua vida. Por isso que se não fosse assim, era muito fácil. Você entrava pela igreja, levantava as mãos para os céus e falava: Senhor, me santifica. E num passe de mágica, nunca mais você se iraria, nunca mais você teria medo, nunca mais você teria dúvida. Seria muito bom, mas não funciona assim. Não é dessa maneira. Por isso que eu quero que você entenda a importância da palavra de Deus. E quantas vezes a pessoa, ela ouve, ela está ouvindo aquilo que Deus está declarando, mas ela não exercita aquilo. Provérbios 13:13 diz: o que despreza a palavra perecerá. O que não atenta para a severidade da palavra de Deus, para a verdade da palavra de Deus, perecerá. Mas o que ouve o mandamento será galardoado. O que é galardoado? Abençoado. O coração alcançado, o coração é iluminado. Tudo que possa representar trevas na vida dessa pessoa, ela é mudada no nome de Jesus. Amém? Mas a Bíblia ela nos mostra que nós temos que nos santificar em duas áreas da nossa vida. Vamos em 2 Coríntios, capítulo 7. Uma é óbvio que é uma condição humana. 2 Coríntios, capítulo 7. E volto a dizer, irmãos, a santificação ela não é um atributo só de Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Olha o que diz o versículo 1, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Eu li assim para você entender. Quem é que tem que se purificar? Você. Você olha aquilo que no seu coração precisa e necessita de uma santificação. E você vai diante de Deus, porque é por intermédio dele que o seu coração é santificado. De qualquer coisa, irmãos. Aí ele diz: purifiquemo-nos de toda imundície, primeiro, da carne. Condição natural do homem. E aí você pode colocar em qualquer sentido. Você pode colocar prostituição. Você pode colocar vício diversos. Condição de purificação. Como é que a pessoa ela pode deixar isso? Pode, pelo poder de Deus, ela consegue. O coração ele vai sendo santificado. O coração vai sendo lavado. Jesus ele diz em João que aquele que beber da água que ele lhe der não tornará a ter sede, porque dentro de si vai jorrar uma fonte que jorrará pela vida eterna. E o que é isso? É essa palavra que vai iluminando o coração. Mas ele diz mais ainda. Aí diz mais da carne e do espírito. Por que ele fala do espírito? Porque o espírito é aquilo que tem contato com Deus. E muitas vezes o coração do homem, ele quer buscar muita coisa na questão espiritual. Às vezes ele quer buscar a condição da feitiçaria. Tem que se purificar. Às vezes a pessoa ela tem um sonho, por exemplo, e ela vai lá num livro de sonhos. Mas quem escreveu aquilo? Ela busca questões espirituais fora do quê? Da palavra de Deus. Ela vai buscando respostas e muitos precisam dessa purificação. Muitos necessitam dessa purificação, tanto da carne e como do espírito. E como isso acontece? Pela palavra.
Aí ele diz: aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Que o coração seja santificado, aquilo que precisa ser tirado, separado, seja. Isso acontece pela palavra. Só que nós podemos aceitar isso de Deus, ou nós podemos simplesmente rejeitar o que o Senhor nos tem dado. Deus, ele não vai obrigar ninguém. Por isso que a santificação, ela não é um atributo só do Senhor. A pessoa, ela passa pelo novo nascimento. O espírito dela é recriado. Aqui os irmãos que tratam do batismo, eu já falei com eles isso, para eles deixar bem claro, porque tem muita gente que passa pelo batismo e muitas vezes pautados num entendimento errado, que muitos não entendem, de Coríntios 7, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. No entendimento de muitos eu não vou ser tentado mais, eu não vou ter problema mais, eu não vou ter dificuldade mais. É ruim, hein? Fosse assim era uma maravilha. Não funciona desse jeito. Ali foi a porta que Deus abriu. Deus recriou o Espírito, Deus preparou tudo. Agora cabe a mim receber a palavra de Deus, olhar no meu coração aquilo que precisa ser santificado, separado. Pastor, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Olha na Bíblia. É algo na tua vida que precisa ser santificado. Aquilo vai, a palavra de Deus, ela entra no seu coração e Deus, ele separa. Pastor, eu sou uma pessoa que tem pensamentos assim, misericórdia. Olha para a palavra de Deus. Que anseio, que desejo coisas que a Bíblia condena. Olha para a Bíblia. É uma área da tua vida que precisa ser santificada. Esse processo é pela palavra. Porque quando ela vem ao coração, quando ela vem à tona, aquilo sai, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a luz, ela dissipa o quê? As trevas. A luz que há na palavra de Deus, ela tem esse poder de dissipar as trevas no coração do homem. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a santificação não é um atributo só do Senhor, não. Por isso a Bíblia diz: purifiquemo-nos hoje, purifiquemo-nos amanhã, purifiquemo-nos quando? Todo dia. Porque nós estamos cercados, como a gente vai ver Isaías declarar, que ele era um homem de lábios impuros. Por quê? Habitava no meio de um povo de impuros lábios. Havia muita coisa, da mesma forma. Quantas coisas que nos cercam, se nós não tomarmos cuidado, alcança o coração. E você tem que ir na presença de Deus. Quantos, diante dessa circunstância que nós estamos vivenciando, o coração foi dominado pelo medo, o coração foi dominado pelo pânico, pelo desespero. Mas a palavra de Deus, quando ela vai no coração, ela tira esse medo, ela separa isso, ela arranca isso, e ela traz a certeza. Vamos um pouquinho mais, no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, pega aí na sua Bíblia. Livro de Lucas, capítulo 18. Eu vou ler todo o texto, tá? E depois eu só vou pegar uma partezinha. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Amém? No versículo 18, diz assim, irmãos: e perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, o coração dele estava purificado das coisas da carne. Aí diz mais, verso 22, e quando Jesus ouviu isso, disse: ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Verso 23, mas, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Por quê? Mas é fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode se salvar? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. Vamos entender uma coisa. Havia muitas áreas da vida deste homem que estavam santificadas. Por isso que o Senhor vai falar para ele, no versículo 20, sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Mas o Senhor vai dizer: olha, mas ainda há algo no teu coração que precisa ser santificado. Querido, sempre vai haver algo no nosso coração que precisa ser santificado. Sempre vai haver algo no nosso coração que precisa ser santificado. E essa santificação vem pela palavra. Jesus aqui representa a palavra. Mas quando o Senhor vai a ele declarando: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres, não é que você não pode ter riquezas, não é que você não pode ter bens, que você não pode desfrutar de uma vida de qualidade confortável, mas é que na vida desse homem as riquezas seriam um tropeço. Na vida desse homem as riquezas seriam um verdadeiro tropeço. E eu creio que o que Jesus tinha preparado para a vida dele nem se comparava com aquilo que ele ia abrir mão. Aqui me chama a atenção de algo muito importante. Se eu quero algo de Jesus, muitas vezes é necessário que você tire algo do seu coração, daquilo que Deus tem falado, daquilo que Deus tem declarado, daquilo que Deus tem apontado. Mas quantos, por ter essa condição, e a Bíblia ela traz, verso 23, ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. A riqueza aqui, querido, não entenda uma condição só material. A condição do coração desse jovem se debruçava em relação daquilo. A Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Se ele não estava disposto a abrir mão disso para buscar e servir e receber do Senhor, ele não estaria para muitas outras coisas. Te falta uma coisa. O que precisa ser santificado no teu coração? O que precisa ser separado no seu coração? A palavra de Deus, ela tem esse papel. Ela é como água. Ela vai limpando. Ela vai santificando. Ela vai nos tornando, como a própria Bíblia diz, aquela noiva perfeita para o noivo. Por isso que o processo de santificação, ele não é só um ato de Deus. Você como cristão, você como filho de Deus, cabe a você, a cada dia, observar o seu coração. Como Davi diz no Salmo 19, quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu. Ou seja, Senhor, me perdoe daqueles que são ocultos. Quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós percebemos isso. Por isso que eu preciso da palavra de Jesus no coração. Quando Deus ele traz aquela parábola do semeador, nós vamos ver ali 4 corações. O solo representa os corações. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Semeador é Deus. A semente que foi semeada é a palavra. Eu posso inverter a ordem aqui, mas eu lembro que a Bíblia diz que a primeira semente, ela caiu ao pé do caminho. Não teve aquela possibilidade, aquela dedicação de arar a terra. Não é algo que foi colocado só superficial. Quantas vezes você vem no culto, irmãos, e você não se dá a condição de nem anotar os versículos? E muitas vezes você vira as costas, você esquece. A palavra é para ser meditada. De você pegar aquilo ali, depois você em casa, e você mastigar, Deus fala mais comigo. Porque nesse momento, naquele instante que você está ali com o Senhor, Deus vai trazendo a luz no seu coração. E essa é a mesma pedra que Davi venceu o gigante, ela permanece no seu coração. É como um tijolo na construção de uma casa. E quando sobrevier situações, adversidades sobre a tua vida, aquela palavra traz à tona. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele te faz lembrar. Olha que coisa maravilhosa. Ele te faz lembrar do quê? Da palavra.
E aquilo faz a separação, vai tirando do coração todo aquele ataque do diabo sobre a sua vida. A Bíblia diz que, eu posso inverter a ordem, mas que foi colocado sobre pedregais, lançado sobre as pedras. Mas não teve uma condição profunda. E vindo o sol, queimou aquela semente. O coração que há pedras, que não for santificado, a palavra não frutifica. Por isso que o diabo quer que o coração ele esteja cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de muitas coisas. A Bíblia diz que a semente, a terceira, caiu sobre espinhos. Mas a sedução das riquezas desse mundo vem e a sufoca. Aquilo que aconteceu com o jovem rico. A cobiça em relação do homem pelas condições só materiais. Se esquecendo das condições espirituais, que são necessárias. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Mas a Bíblia diz que a quarta semente, ela caiu num bom solo. Um coração bom, um coração preparado, e ela frutificou. Ela deu fruto, irmãos. Esse é o princípio e processo de Deus sobre a nossa vida. Por isso, você que vai olhando no seu coração, Deus ele vai mostrando na tua vida aquilo que precisa mudar. Agora cabe você ir na Bíblia e buscar do Senhor. Deus, eu vou buscar. Eu sou uma pessoa muito irada, Deus. Eu vou na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre ira? Pega lá. Pega. Essa semana eu vou mandar vários textos. Cada dia eu vou mandar a respeito de um aspecto. Vou mandar no WhatsApp. Medita. Fala com Deus. É ali que o seu coração é meditar. É meditar. Como Zacarias 4 diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Como Efésios 6,12, a nossa luta não é carne, sangue, não é pessoas, mas contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ainda que o diabo queira te levar a lutar, essa palavra, quando ela vem à tona, é como se fosse um freio. E ela vai santificando o seu coração, dizendo, esse não é o caminho. Não é essa forma, não é essa maneira, não é desse jeito. Porque se não for assim, irmãos, é impossível. Vamos só para a gente terminar, no nome de Jesus. Eu queria que você pegasse primeira carta de Pedro, 1 de Pedro. É o capítulo 16, 1 de Pedro, capítulo 16. E que essa palavra ela esteja no seu coração. No coração daquele jovem rico havia algo que precisava mudar no coração dele. A riqueza não era o problema, mas o amor ao dinheiro, a fascinação, esse é o problema. Veja no seu coração aquilo que precisa. Como Jesus disse a ele, falta-te uma coisa. Deus, está faltando, busca. Eu vou santificar. Eu vou separar o meu coração para o Senhor. 1 de Pedro, é o capítulo 1. Amém? Eu vou ler o versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, como meu Senhor é, eu preciso ser. Como meu Senhor é, eu preciso ser. Verso 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, Deus não faz acepção, mesmo conhecendo o nosso coração, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Lembra que o sangue nos dá o quê? Acesso. Como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Olha que coisa. A qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós,
E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Verso 22. Purificando a vossa alma. No quê? Na obediência à verdade. O que purifica o coração do homem? A palavra. O processo de santificação, ele vem pela palavra de Deus. Por isso que quando nós rejeitamos a palavra do Senhor no coração, nós estamos na mesma condição daquele jovem rico, na mesma direção. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Querido, a palavra de Deus, ela é perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito. Por isso você está caminhando com Jesus. Qual casa você está construindo com Deus? Porque você construir uma casa na rocha, irmãos, requer dedicação. Não é fácil. Mas você pode ter certeza, quando sobrevier chuvas, ventos, adversidades, essa casa vai permanecer firme. Ela não vai ruir, ela não vai cair. Mas aquela casa que é superficial, não, é só oba-oba. A pessoa não tem um compromisso em relação para com Deus, para com as coisas do Senhor. Tudo bem, ela pode fazer isso, a escolha é dela. Mas quando sobrevier situações sobre a vida dela, ela vai pagar um preço muito alto. Escolha viver de acordo com a palavra de Deus. Edifique a sua vida, alicerce a sua vida naquilo que Deus declara. O Senhor diz, está escrito. Para terminar, vamos em Tiago, capítulo 1. Eu vou terminar aqui. A gente vai orar, vamos buscar Deus. E que você possa olhar no teu coração e perceber, falta-te uma coisa. A palavra do Senhor, ela vai santificando. Isso é maravilhoso. 1 de Pedro, é o capítulo 1. Eu vou ler só o verso 21. De manhã eu li o 19 e o 20. Eu vou ler o versículo 21. Pelo que rejeitando toda imundície e acúmulo de malícia, recebei com mansidão, o quê? A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar o quê? A vossa alma. Olha que coisa. Quando aquele jovem rico, ele ouviu de Jesus, o que ele fez? Ele rejeitou a palavra de Deus. Não, isso aí não é para mim, não. Não rejeite o que vem do Senhor. Se Deus tem falado ao teu coração, se Deus tem mostrado para com a tua vida, santifica. Ai, pastor, eu sou uma pessoa que fala demais, eu falo pelos cotovelos. Olha para a Bíblia. Há algo na tua vida que precisa ser santificado. A Bíblia diz: aquele que muito abre os lábios tem perturbação. Toda palavra ociosa, eu vou prestar conta a Deus. É os teus lábios que precisam ser purificados, a palavra purifica. Quando eu olho para a Bíblia vê o salmista pedindo a Deus que Deus dê a ele lábios sábios. Que Jesus possa cercar teu coração, irmãos. Eu trouxe essa tradução de Tiago, capítulo 1, mas eu trouxe naquela tradução viva, acho que eu coloquei até no Facebook. Diz assim: portanto, livrem-se de toda a impureza e maldade, tanto do interior quanto do exterior. Lembra lá da condição da santificação? A santificação da carne e do espírito. É uma santificação externa e uma santificação interna. Uma condição de prática humana, de comportamento humano, e uma condição só do coração. Às vezes no coração a pessoa pensa mal de uma pessoa. Ela não externou aquilo, mas está no coração. Tem que santificar. Muitas vezes no coração ela deseja a pessoa numa condição de até pecaminosa. Tem que santificar. Aí diz mais: tanto interior e exterior, alegrando-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela, a palavra, é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Essa aqui é a tradução viva. Por isso que se a palavra ela é sufocada, você vira as costas, você nem lembra o que você meditou, a santificação não acontece. Você entra na igreja e você sai da mesma forma. Às vezes você pode ouvir até um louvor, pode se arrepiar, pode até chorar, mas se a palavra do Senhor não está no seu coração, a condição do louvor, ela passa. A Bíblia diz que quando Saul, ele tinha lá o Espírito, chamava Davi, tocava, o Espírito saía, depois ele voltava de novo.
Mas hoje nós vivemos sobre a graça de Deus. Que Jesus diz, basta uma palavra. Que a ação do inferno é uma só. A condição de você exigir e ordenar que o mal saia da tua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você. Eu sempre, de manhã eu falei algo, falar agora também. Eu estava lembrando daquela condição dos 3 porquinhos, lembra lá da história? Um construiu uma casa de madeira, outro construiu uma casa lá de palha, e outro construiu uma casa do quê? Tijolos. Vocês já leram 3 porquinhos, né? Aí veio o lobo, irmãos. O lobo soprou sobre a casa de palha e a casa caiu. Soprou sobre a casa de madeira e a casa caiu. Soprou sobre a casa feita de tijolos, não caiu. Ainda que eles pudessem observar, ainda que pudessem sentir até o vento, não cai, irmãos. A pessoa permanece de pé. Por isso que a importância da palavra de Deus no coração, ela traz a santificação. Ela separa tudo aquilo que é do inferno na vida da pessoa. Ela vai tirando do coração. Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus alcance a tua vida aí. Participe conosco dessa oração, querido. Feche os olhos. Ó Deus, primeiro eu agradeço a Ti por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor por essa mensagem, ao Espírito Santo. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor faz o impossível acontecer. Meu Deus, o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por essa direção que o Senhor nos trouxe. Oh, mas o Senhor é tremendo, Deus. Como o Senhor fez tudo perfeito. Nos enviou Jesus, que nos resgatou. Um preço foi pago por nós, um preço de redenção. O teu sangue nos abriu a porta, nós entramos. Meu Deus, mas começamos um verdadeiro mover do Senhor. E esse mover vem através da Tua palavra. Quando assim nós ouvimos, o nosso coração vai sendo transformado, Deus. Por isso, quantos agora, Deus, estão dominados pelo medo, precisam do coração santificado. Muitas vezes dominados por um vício, pelo pensamento. Meu Deus, uma ira tem tomado o coração, uma revolta tem tomado o coração. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra, nós percebemos que Tu tens esse poder de mudar, Jesus. Nós percebemos que o Senhor é aquele que vai alcançando o nosso coração, porque a palavra em nós enxertada tem o poder de salvar a nossa alma. Meu Deus, a Tua palavra diz, não temas, porque contigo estou. Não precisamos temer as investidas do inferno sobre a nossa vida, que vem, porque conosco o Senhor está. O Senhor vai nos guardando, o Senhor vai nos conduzindo, o Senhor vai nos guiando por veredas direitas. O Senhor vai endireitando os caminhos tortos, Pai. O Senhor vai quebrando cadeias, correntes. Por isso há vidas, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem agora, que perceberam que muitas coisas necessitam, ó Pai, ser santificadas no coração. E esse Deus que não consegue conter com as Suas palavras, essa pessoa, Pai, que não consegue conter com as Suas palavras, a Tua palavra diz que tem alguns que as palavras são como pontas de espada. Oh, meu Deus, mas o Senhor tem esse poder de mudar.